Por que o Congresso Nacional não aceita Mourão e evita o impeachment? Eu sou Leonardo Cunha, estou aqui com o Narciso Fernandes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Política nas Redes. Eu queria dedicar esse episódio de hoje ao meu amigo Luiz Dias, Xisto, que subiu para o andar de cima e está lá assistindo a gente de um lugar muito mais confortável. Para a família dele, um grande abraço. Pois é, Léo. Meus sentimentos à família do Xisto, mas de tédio não morreremos. Podemos morrer de qualquer coisa na política brasileira, menos de tédio. E aí, o que está na ordem do dia nessa semana é a escolha do vice. O vice-presidente da República, Mourão, hoje é um impedimento para que haja o impedimento do presidente da República. E um impedimento político. Não estou falando do impeachment propriamente. Um impedimento político para que o Congresso ponha em votação os pedidos de impeachment e o super pedido de impeachment, né? E aí a situação é realmente interessante porque foi uma jogada de mestre de Bolsonaro criar um vice anti-impeachment. Ele teve essa sacada. Tudo vai acontecer, essa foi a leitura muito antecipada dele, né? Tudo vai acontecer para que faça o meu impeachment. Ele teve uma leitura, teve o impeachment do Collor, se falou em impeachment, né, do tempo, no governo Lula menos, mas se falou na época do Fernando Henrique, por causa daquela coisa da prorrogação do mandato, e isso veio com muita força no governo Dilma, no segundo governo Dilma. Então ele fez uma análise que era muito provável, ele se conhecendo, sabendo como ele fala, como ele mexe na sociedade, que houvesse pedido de impeachment para ele. Escolheu um vice para blindá-lo contra o impeachment. O interessante, Narciso, a gente estava lendo, né, as pesquisas sobre as lideranças do Congresso, do Senado e da Câmara, e parece que elas gostam do Mourão. O problema dessas pesquisas é que elas leem as lideranças. E o problema de Mourão no Congresso parece que não está nas lideranças, está no baixíssimo clero, em que ele tem baixíssima popularidade. Pois é, e o baixíssimo clero é o grupo do qual o Bolsonaro é oriundo, não é? Ele foi um deputado do baixíssimo clero da Câmara dos Deputados e esteve nesse grupo os 28 anos, assim, não os 28 anos, porque não foi 28 anos deputado federal, mas todo o tempo que ele foi deputado federal, ele esteve nesse grupo aí. E esse grupo rejeita ele porque talvez os grandes grupos são mais acarinhados as estruturas governamentais, com cargos e etc. Né? E isso depois que ele se abraçou com o Centrão. Aí vamos lá. Aí tem alguém nos assistindo aí que quer ser prefeito, está pensando em fazer campanha, ou pensa em ocupar uma vaga dessa de vice, por exemplo. Né? Como é que a pessoa se insere nesse novo perfil de escolher vice no Brasil, que é o vice anti-impeachment, Narciso? O vice sempre foi algo que se apresenta como uma dor de cabeça de montagem das chapas, né? Se pensa num vice que tenha visibilidade pública para que ele aumente o número de votos, se pensa num vice que anule a outra chapa, ou seja, aquele que seria um provável aliado da outra chapa se chama para vice, para que ele não tenha a possibilidade de continuar, de ter essa dificuldade, criar dificuldade para outra chapa, melhor dizendo, e se pensa num vice que impeça que ninguém da Câmara, ninguém do Senado, ninguém da Assembleia Legislativa, ninguém da Câmara de Vereadores queira aquele vice no lugar do titular. Então, essa foi a estratégia que foi, eu não diria que tenha sido uma estratégia pensada, de caso pensado, nessa reflexão, mas, com certeza, isso passou pela preocupação do presidente Bolsonaro na hora de escolher o Mourão. Né? E isso foi realmente um movimento genial, porque a gente estava lendo pesquisa hoje, 27% de aprovação positiva só do Bolsonaro e no sentido de derretimento, né? E agora vem vacina, tendo uma consequência muito interessante, o número de falecimentos por dia está caindo muito, né? Caiu da ordem de 4.000 para 1.500, né? Com uma tendência acentuada de queda. Então, a pressão da Covid deve diminuir, né?
ainda que tenha sido uma pressão por vacina feita com muita força pela CPI, ela traz uma folga para o governo também, que tem que administrar uma crise cada vez menor, né? Não, e tem também, eu estava lendo uma análise do Valério Arcari, e olha, Valério Arcari, uma pessoa de esquerda, PSTU, né? Ex-dirigente do PSTU, mas do mundo acadêmico, ele nunca foi dirigente partidário propriamente, e hoje no pessoal, fazendo uma análise de frente ampla. Frente ampla não é uma coisa que o PSTU tenha pugnado ao longo do tempo. Uhum. E na análise dele, ele faz a única forma é ampliar, não ficar somente nas esquerdas, ampliar, quase chamando o PSDB de companheiros. Olha, lá em Pernambuco, o pessoal que deu origem ao PSB, que são os herdeiros, né, do Arraes, que carinhosamente é chamado de Dr. Arraia, né, esse pessoal criou uma expressão que é: se você quer que algo dê errado, coloque nessa coisa o nome de Frente Ampla das esquerdas, né? E aí esse é um problema de gestão da diversidade na esquerda para uma potencial candidatura do Lula. E aí eu faço a pergunta, Narciso: será que o Lula também não vai precisar de um vice anti-impeachment? Porque assim, não vai ser o governo paradisíaco que foi, né? Vai ser um Lula desgastado, com o país ao quebrado, num primeiro momento, se Lula ganhar a eleição. Qualquer um que vier depois de Bolsonaro, inclusive o Mourão, que não é totalmente descartado, a gente vai conversar sobre isso ainda hoje, vai ter uma melhora no começo, mas as pessoas vão querer cobrar do Lula o rendimento dos primeiros 2 governos Lula. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E, inclusive, essa análise que eu estava falando anteriormente diz o seguinte, de que a economia está dando sinais de melhora. Ou seja, se o Mourão entra, se ocorre o impeachment, e o Mourão entra como presidente, ele vai surfar nessa melhora da economia, não vai ter nele colado a pecha de antivacina, porque ele sempre se posicionou a favor da vacina, não vai ter colado nele a pecha de que não usa máscara, porque ele sempre usou máscara, de aglomeração, porque ele nunca fez aglomeração. Então, ele vai surfar tranquilo. Internacionalmente, ele pode, inclusive, fazer um discurso: olha, Bolsonaro é uma coisa, eu sou outra. Eu não dava pitaco porque eu não tinha opção. Então, assim, efetivamente, Lula precisa olhar para esse cenário, se ele quer ser um candidato e um candidato para governar os 4 anos, precisa olhar para esse cenário e pensar muito bem em um vice. E eu até arrisco dizer que Lula está pensando em um vice mais ao centro. Ele, quando escolheu o vice no primeiro mandato, foi um vice empresário, né? Lembra? E a gente sempre comentou que talvez a Luísa Trajano fosse uma alternativa com esse perfil, né? Mas parece que não há conversa nenhuma entre o Lula e a Trajano. Ele já sinalizou que não haveria nenhuma conversa entre eles dois, né? Não há publicamente uma conversa. Nós não sabemos como os bastidores, esses bastidores estão. Lula ainda está um pouco assim, candidato, mas é que distante da candidatura, aquela coisa. Podem continuar falando que eu sou candidato, mas eu não vou fazer campanha de rua de candidatura ainda para não me queimar. Ele sabe que ele pode se queimar mais cedo do que ele precisa se queimar, né? Candidato de começo de corrida é candidato fritado, a gente sabe disso, né? Muito no princípio demais da conta, ninguém leva a sério, a pessoa é exposta à candidatura cedo demais, os podres aparecem, os defeitos aparecem, ela vira matéria, né? Essa pessoa acaba tendo a personalidade dilacerada pela imprensa e quando chega perto do processo eleitoral, já tem uma candidatura gasta, né? Exato. E a questão do vice, e nós queremos mesmo falar para futuros candidatos e candidatos a prefeito, o vice, veja a importância do vice. Porque o Mourão é o vice, é o que todos os analistas políticos dizem, porque o Mourão é o vice, não aconteceu ainda o andamento do processo de impeachment. Claro, talvez uma pressão no Arthur Lira, o Arthur Lira não está pressionado o suficiente. Mas o que é que falta para a pressão? E qual é a desculpa de muitos membros, lideranças do Senado e da Câmara? Quais são as desculpas? Não, mas o Mourão não dá. O Mourão a gente não confia. O Mourão é mais difícil.
Então, e não é porque o Mourão é leal, o Bolsonaro totalmente leal, ele fica ali, naquele limbo. Você, em política, tem os estados da matéria em política tem a gelatina. É um estado da matéria. Ele não é nem de esquerda, nem de direita. Ele teve uma entrevista que ele disse, eu sou de direita e conservador. Ou seja, ele está falando para um público. Sim, porque era muito acusado pelo pessoal da direita de ser melancia. Melancia é uma gíria da política aqui de Brasília, quer dizer que a pessoa é verde por fora, vermelho por dentro e caroçudo. E caroçudo. Mas assim, de esquerda ele não é. Nós sabemos que não é de esquerda. A história dele mostra que ele não é de esquerda, ele não tem nenhuma ação política de esquerda. Mas ele, assim, nas declarações, ele ficava sempre dando declarações em defesa de Bolsonaro. Não é? Então as pessoas não confiam nele. Não confiam, e nem os militares. Então existe uma desconfiança dentro do alto clero do militarismo, do generalato, em relação a ele. E essa ainda é aquilo que sustenta, isso ainda é aquilo que sustenta ele na condição de vice. Porque ele também não quer participar de reuniões, vamos dizer assim, conspiratórias, para tirar o Bolsonaro, mas um fato está claro. Bolsonaro não confia mais nos militares que andam próximo dele. Ele desconfia de todo mundo. O Partido dos Militares, de novo na gíria de Brasília, né, que é aquele grupo mais ligado ao generalato, não estamos falando da tenentada, não é isso não. O generalato, né, chamado em Brasília na gíria de o Partido dos Militares, né, realmente está muito distante do Bolsonaro. E é que distante entre Bolsonaro e Mourão. Também esse Partido dos Militares não chega perto do Mourão. Eu queria aqui fazer essa reflexão com vocês. O Mourão no Congresso tem tanta resistência, isso já foi dito algumas vezes no Brasil, tem tanta resistência ao Mourão no Congresso quanto tem resistência ao Bolsonaro fora dele. Né? Essa é uma posição muito difícil. Por outro lado, as pesquisas dentro do Congresso, falando do painel do poder, né, do Poder 360, Brasil de Fato, ou seja, várias fontes do mundo político diferentes, né, comentando que o Mourão está cada vez mais popular, pelo menos entre as lideranças do Congresso. As altas lideranças. As altas lideranças. Vamos colocar aqui no meio daquele Congresso de 513 pessoas, né? Talvez só meio o secretário-geral da mesa da Câmara, o secretário-geral da mesa do Senado, vamos colocar 515, né? Naquela universalidade de pessoas tem 70 que efetivamente lideram, né? O resto, gente, está seguindo tendência, está escolhendo lado, né? Fazendo política também, mas não está desenhando o discurso, não está menos ainda desenhando narrativa, né? Que narrativa é o espaço do discurso. Então, gente, trocando em miúdos, narrativa é aquilo que condiciona o que pode ser dito, o que cabe, né? Você não pode fazer uma história sobre Pedrinho e Narizinho no sítio do Pica-Pau Amarelo falando de carro voador. Não cabe no sítio do Pica-Pau Amarelo Pedrinho e Narizinho. Exemplo, filme, De Volta para o Futuro. Eu não posso colocar o McFly de Volta para o Futuro, né, dando comida para galinha. Não cabe na narrativa daquele filme que é um filme de ficção científica. Um filme sobre futebol não pode falar de basquete, pegar a bola com a mão, por exemplo. Não pode. Então, a narrativa tem a ver com as regras que se estabelecem para o discurso. Isso é importante porque se fala muito narrativa, discurso, narrativa, e parece que as pessoas agora só falam narrativa e esqueceram o discurso. Isso empobrece. Vamos lá, quem quer ser candidato precisa entender isso, tá? A narrativa tem a ver com o que dá para dizer e o que não dá para dizer, tá? E isso, inclusive, limita o candidato na capacidade de se defender na discussão. Mas o respeito à narrativa é muito importante porque o público é condicionado a entender as coisas dentro desse espaço narrativo. E a narrativa, Léo, ela traz vamos dizer assim, uma abreviação do entendimento. Porque as pessoas, vamos lá, você que é candidato, você que é líder político de alguma forma e que pretende se candidatar nas próximas eleições. Você não vai convencer seu eleitorado com um discurso onde tenha todos os elementos discursivos, como se fosse um seminário, como se fosse uma defesa de uma tese. As pessoas não vão acompanhar todo esse debate, as pessoas vão se agarrar a símbolos que toquem naquilo que elas almejam. Então, por isso que o espaço narrativo, no mundo virtual, se tornou algo muito importante,
que é as pessoas recebem, antes era o discurso, uma palavra de ordem. Você pegava uma palavra de ordem, repetia aquela palavra de ordem, vinculava aquela palavra de ordem uma série de sonhos e tratava corações e mentes com aquela palavra de ordem. Tipo, a palavra de ordem do Fernando Henrique, vamos acabar com a inflação. Aí ele tratava ali, acabar com a inflação significa, aí pontos, você vai ter direito de comprar frango, que era um discurso que tinha um elemento desse discurso, né? Você vai ter direito de comprar frango, você vai ter direito... Aí tinha os bolsas que o Fernando Henrique criou. Lula, quando entrou, ele entrou com o símbolo de combate à pobreza. Então... E aí a consolidação das bolsas no sentido do combate à pobreza. E transformou tudo numa bolsa só e trazer pessoas que não estavam no mercado de consumo para entrarem no mercado de consumo. Com a explosão de crédito, supostamente de esquerda, mas olha, aí o que a narrativa permite dizer. E escondendo que quem estava dando crédito eram os grandes banqueiros do Brasil. Fez um governo de braço dado com a Febraban e pousou de esquerda. E veja, e a narrativa, ela não precisa ter compromisso com a verdade em todos os seus aspectos. Ela só precisa mostrar o ambiente discursivo permitido ali e o resto, tipo, quando uma filmagem faz um corte e pula para outro evento, você não fica se questionando o que é que estava entre um corte e outro. A narrativa é isso. Ela vai cortando e mostrando um filme que você quer ver. Você não vê os bastidores de um filme quando ele está sendo filmado, como ele foi filmado e etc. Mas você assiste e entende a história toda. Ou seja, você entende a narrativa. Ou seja, o pessoal que assiste política nas redes, né, que dialoga com a gente pelos chats, é um pessoal que vai, no final das contas, buscar o bastidor. Agora, o eleitor comum, aquele que você vai buscar para poder se eleger, não vai querer saber de bastidor. Ele quer metade do óbvio, a outra metade do óbvio ele já não quer ouvir. Exato. Então, selecionar a narrativa e escolher quais são os discursos principais. Você estava falando do Fernando Henrique, né? E falando um pouco do Lula também. Eu queria voltar lá no Fernando Henrique. Né? A maior redistribuição de renda do Brasil nem foi, né, o que aconteceu no governo Lula. Essa foi a segunda maior. A maior redistribuição de renda, levando dinheiro para as classes que antes eram chamadas de C e D, e criando uma classe B forte no Brasil, ou uma classe C+, e tal, que era a antiga classe D, esse movimento se deu sobretudo pela criação do real. E engraçado que, um pouco por mérito do governo, um pouco por ignorância das pessoas. Deixa eu lembrar aqui a tal da URV, Unidade Real de Valor. Eu me lembro que quando houve a mudança para a URV, era 2.750 e alguma coisa, né? Cruzeiros que iam... cruzeiros reais que iam virar R$1. Mas eu me lembro que tinha lá um guardador de carro na faculdade. E que ele cobrava antes o que seria o equivalente, né, a 45, 30 e muitos centavos, nem 40, 30 e muitos centavos. Quando convertia para o RV, né? E a gente já pagava em cruzeiros reais. É difícil lembrar até o nome das moedas, porque trocava muito em moeda. Uhum. E a gente ele agora começou a cobrar R$1. Veja, Teve um ganho real. Teve um ganho real. Sem o trocadilho, né? Ele teve um ganho por causa do real de 2/3 acima do que ele... Ou seja, ele quase que triplicou a renda dele. E isso um guardador de carro. Imagine supermercados que vendem varejo. Sim, o impacto para a classe média foi muito grande. A classe média perdeu muito dinheiro na entrada do plano real. Ela ganhou a capacidade de não precisar mais ter uma dispensa e poder comprar o tempo todo. Aliás, o Fernando Henrique teve um vice basicamente perfeito, né, para a função dele, que é o saudoso Marco Antônio Maciel. Né? Em falando de vice, né, Marco Maciel foi um vice excepcional. Mas aí... Assim, com cabeça de vice do presidencialismo. Pois é isso que eu quero chamar. O vice Marco Maciel foi um vice da linha dos vices leais. Sim. Um vice leal, um vice ordeiro, um vice que se coloca no espaço dele. Nós não sabemos como Marco Maciel, o estilo Marco Maciel, se ele fosse pressionado por uma possibilidade de impeachment. Uhum. Não sabemos como ele se comportaria. Mas, assim, num governo que foi... Mas ele tudo faria para que a possibilidade não se consolidasse. Sim, isso a gente sabe. Num governo que foi de estabilidade, ele foi um vice assim. O vice do Lula, o vice que foi o empresário, foi um vice nesse sentido. O primeiro vice do Lula
que foi o segundo vice também, né? Sim. Do presidente Lula, né? Não do governo Dilma. Ele foi um vice que ficou, ele dava entrevistas, não dava muitas entrevistas, poucas entrevistas ele era chamado, e quando ele dava entrevista, era uma entrevista de defesa do governo como um todo, sem citar nomes e tal, e dizia assim, eu fui convidado pelo meu amigo Lula para figurar como vice, ajudar o meu país. Eu já estou nessa idade, eu já produzia minhas empresas, indústrias têxteis que ele tinha em Minas Gerais, e não entrava em detalhe. Não, e aí foi um recado, porque se a gente lembra para o Lula que não ganhou a eleição, em 89, que tinha o Bisol de vice, Sim. e a gente olha para o Lula, eu estou querendo lembrar o ano agora, que é para 2006, né? Que tem como vice o Zé de Alencar, que é um empresário, então assim, tem o recado... 2002 e 2006. 2006, né? 2002 e 2006, que tem o Zé de Alencar, empresário, consolidado, em final de vida, né? Ou seja, um empresário em final de carreira, como vice, né? Se você compara com a escolha de vice do Paulo Bisol, é algo enormemente diferente. Ele trocou um vice ideológico por um vice pragmático. Também tem isso. Você está falando de 89 para 2002. Para 2002. A diferença do Lula, camisa vermelha, né? Barbudo, aquela camisa meio anos 70, meio Agostinho Carrara, falando assim de jeito sindicalista, com o vice Paulo Bisol, quando você vê o Lula que seleciona o vice possível, o melhor vice, né? Um vice empresário, um vice que vai dar para o Lula o que ele não tinha, que era uma âncora no mundo empresarial, o Lula mudou para ser aquele Lula capaz de selecionar um vice desse. Mas Léo, muda. Então, assim, dá um recado, entendeu? Lula que selecionou Alencar é um Lula maior do que o Lula que selecionou Bisol. Mas pode identificar que é uma mudança no crescente. Porque o Bisol já foi uma escolha para, vamos dizer assim, para crescer o próprio Lula. Porque o Bisol, ele era uma liderança política do Rio Grande do Sul, de classe média, não era alguém radical, mas era de esquerda, sim, mas não era alguém radical, era alguém, era uma pessoa muito que tinha uma boa cultura, não é? Uma pessoa muito letrada, e foi justamente para colar naquele sindicalista que não tinha formação superior e tal, para trazer um pouco de elan para aquela candidatura. E aí, quando ele escolhe o outro vice de 2002, que é o José de Alencar, não é só para trazer o elan, é para trazer bases no mundo empresarial e que veio com a Carta aos Brasileiros, não é? Documento magistral escrito pelo Palocci lá, depois o Palocci destruiu completamente a vida política dele, mas aquele documento foi fundamental. Né? E a Carta aos Brasileiros falava com quem? Com os banqueiros. Falava com o mercado financeiro. E a gente precisa entender que o sucesso de Lula, aquele Lula que escolheu como vice o Zé de Alencar, passa por uma excelente relação com o Palocci. E que a queda da Dilma, né? Alguém lembra o vice da Dilma? O vice da Dilma? Michel Temer. Porque virou presidente, né? Enquanto a Dilma tinha o vice apagado, ele não fez nada. Quando o Temer aparece, o vampiro Temer aparece, ele não aparece como vice. Ele já aparece como um candidato, conspirador. Falando, então, ele, como vice, nunca apareceu. O Temer só aparece no momento que ele se coloca como alternativa. Mas nos bastidores, Léo, e aí é uma coisa que só Brasília sabe, só vivendo em Brasília como a gente vive, nos bastidores ele fazia a postura daquele menino ranhento que brigava por estruturas do palácio. Porque a presidente tem isso, eu quero isso também. Sim. Nos bastidores tinha muito esse debate, que não saía nos jornais, porque eram coisas tão menores que não saía nos jornais. Como essa coisa da biblioteca, do movimento da biblioteca durante o governo Bolsonaro, né? Para onde que vai a biblioteca? Esse tipo de coisa. Foi, esse tipo de coisa. Porque eu quero um nutricionista só para mim. Isso. Teve isso. Dilma, olha a campanha da Dilma, o Temer quase não aparece. Quando ele sobe a rampa, junto com a Dilma, as notícias do dia posterior são todas assim de que olha que compromisso com o Centrão, que coisa feia. Assim, e depois ele some. Sim. E fica
nessa de buscar os Só espaços. volta no momento da conspiração. Só volta para falar que ele volta como articulador político do governo. Dilma não recebia o Congresso. Dilma não recebia nem deputados e senadores do próprio partido dela. Não, da base. Da base. Então, da base, mas do partido dela. Não estou nem falando de aliados, não. Do partido dela, ela não recebia. Isso é muito complicado. E o Temer sempre quis. O Temer sempre foi aquela pessoa que falou do Congresso dentro do governo e não conseguia guarida, não conseguia ouvidos. Né? Ele era uma grande liderança do Congresso, liderança tipo um Arthur Lira, mais com o estilo paulista de ser. Não era um Arthur Lira no estilo Arthur Lira, mas era o Arthur Lira, eu digo assim, no nível de arrebanhar poder dentro do Congresso. Aí eu vou perguntar para vocês se alguém lembra qual foi o primeiro vice da República Brasileira. O primeiro vice da República Brasileira foi um alagoano. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Que tem uma cidade em homenagem a ele, chamada Florianópolis. E aí, o que aconteceu? Que antes era chamado de Desterro. Virou Florianópolis, ganhou Floripa, né? Mas vamos lá. O Brasil perdeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi um vice que só apareceu para dar golpe. Né? A relação de Floriano Peixoto, ele era o vice do general que no movimento... E aí vamos falar. O Brasil Marechal. Do Marechal. Né? O Brasil tinha um movimento que na época existia o cargo de Marechal no Exército. Né? Mas era o último posto. É como se fosse um general de 4 estrelas hoje. Né? Mas vamos lá. Ele tinha 5 estrelas, na verdade, Marechal, mas enfim. Mas parece que o Marechal era um general que tinha ido para alguma guerra. Aí ele ganhava 5ª estrela tal, e etc. Então, assim, o Marechal, que proclamou a República, o fez por motivos menores, de vida pessoal, por causa de um rabo de saia, de um desafeto. Na verdade, ele era amigo do imperador e só queria derrubar o gabinete da hora. Mas golpe sai de controle. Né? E os grandes movimentos republicanos do Brasil, de muita estirpe, de muita qualidade, nem estavam... Vamos entender isso da política do Brasil. Tinha gente boa fazendo movimentos republicanos. Partido no São Paulo, o Partido Republicano Paulista, o PRP, que era o mais bem organizado, né? Pernambuco teve vários movimentos, né? O Maranhão também, a Bahia também. Então, havia movimento republicano no Brasil. Quando a República aconteceu, ela não teve nada a ver com nenhum desses movimentos. Aconteceu como conspiração mesmo. E a seleção de vice foi uma seleção assim... Tá, vamos colocar um cara mais jovem. Até ele tinha um perfil interessante, ele andava de bonde no Rio de Janeiro. Né? Então, Floriano Peixoto é um vice-cidadão e tal. Mas o primeiro fechamento do Congresso no Brasil aconteceu muito com a participação, assim, não direta, mas indireta e profundamente decisiva do Floriano Peixoto. O Congresso foi fechado no Rio de Janeiro. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que o vice é muito importante. E a escolha do vice não é só baseado no que aquele que vai trazer mais votos, mas tem que ter um vice que produza governabilidade e estabilidade no cargo do titular. Aí eu queria falar da concentração de poderes na figura do presidente do Brasil. Estamos falando de república, estamos falando da República Velha, a concentração extraordinária de poderes da mão do presidente do Brasil. Né? Essa concentração de poderes absurda na mão do presidente, né? Que tem um livro, né, dedicado a isso lá no começo da história da Velha República do Brasil, que é um estudo sobre essa coisa absurda que na palavra do livro, Sua Majestade o Presidente do Brasil. Né? É uma edição da UNB, né? Brasileirista famoso, né? E enfim, tá aqui para vocês o livro, né? Livraço, recomendo. Tem usado por R$9 na internet, dá para comprar fácil. Né? Não é nada demais. E tem PDF já, acho que isso já deve estar em domínio público, pelo tempo que foi publicado original. Tá? Então, gente, uma das coisas que a gente tem no presidencialismo do Brasil é que não tem função para o vice, a não ser vice. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o vice é simplesmente o presidente do Senado. Muda tudo. Ele tem um cargo efetivo de presidir o Senado. Com uma diferença ainda interessante. O número de senadores nos Estados Unidos é par. Aqui a gente tem é o voto de Minerva. Um múltiplo de 27 vezes 3, então o número é ímpar. E o voto de Minerva cabe ao vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Então veja que é um voto de qualidade, ele define muita coisa. E mais, o Senado nos Estados Unidos é muito mais poderoso do que o Senado no Brasil. Então o vice-presidente da República tem lá uma função muito importante. E ele nasce dentro do Congresso. Veja a sabedoria. O vice, ele é potencialmente
um presidente para entrar em exercício a qualquer momento. Tá? E ele é colocado dentro da estrutura do Congresso pelo sistema presidencialista. No presidencialismo do Brasil não tem espaço para o vice. O vice ele fica lá de escanteio, esperando uma possibilidade de ele assumir temporariamente por uma viagem do presidente ou um impeachment. E assim, você não vê um vice que participe do programa de governo, atuando no programa de governo. Aí tem outro problema do vice no Brasil, que é essa coisa de quando o presidente viaja, o vice assumir. É muito estranho isso, tá? Em lugar nenhum do mundo isso acontece. Porque quando o presidente viaja, ele viaja para representar o Brasil, o que faz parte do desempenho do cargo de presidente. Ou seja, ele está efetivamente no exercício do cargo. Sim, ele está lá sendo presidente e tem outro aqui sendo presidente. Tem 2 presidentes ao mesmo tempo. E isso é muito mal contado. No duro, né, o presidente da República tem 2 ofícios, tem 2 funções no cargo. Uma é ser chefe de Estado e outra é ser chefe de governo. A Constituição teria sido muito mais técnica se ela tivesse dito que o vice que fica no Brasil, ele entra no exercício do governo, né? Mas aqui fazem até cerimônia de transmissão do cargo na base aérea de Brasília. E outra, ele sim fica no governo, porque ele emite medidas provisórias, ele veta... Sim, mas são exercícios de governo. Ele não está exercendo a chefia de Estado. Não. Porque a chefia de Estado está sendo representada no exterior. E a Constituição não fala isso. Ela fala que o vice assume a presidência. Então, aquela pessoa que está representando o Brasil lá fora, já que o vice assume a presidência, não está no exercício do cargo. Isso é uma loucura. Pois é. É uma insanidade. Isso acontece no Brasil, né? Mas, por falar em Estados Unidos, nós falamos do vice dos Estados Unidos, nós temos aí uma notícia que... ela é notícia, mas ela é propaganda. Não é? É uma verdadeira propaganda no sistema das informações, né? Que o diretor da CIA veio ao Brasil em visita oficial e que teria dito que o presidente, que teria sugerido ao presidente Bolsonaro que renunciasse, que se ia articular vamos dizer assim, uma saída honrosa e uma proteção para o Bolsonaro no Panamá. Uhum. Como se, assim, bom, se isso estava sendo articulado, por que nós sabemos sobre isso? Então não é a CIA, não seria a CIA. A CIA faz coisas que nós não sabemos. Não, mas a CIA também age dizendo que a CIA está agindo. Propaganda. Então a CIA está nesse momento dizendo o que a CIA está fazendo, né? Mandaram para cá o Mr. Burns, é sério, o nome do diretor. Burns, parece. O nome do diretor. Não é do Simpsons. Mas é um recado para o Homer Simpson, versão brasileira. Mandaram o Mr. Burns trazer para cá um recado, parando na Colômbia. Veja só, os Estados Unidos têm base militar na Colômbia, que foi uma coisa que o Brasil demorou a aceitar e não teve como não aceitar, né? Então ele para na Colômbia, passa por lá, se reúne com ministros brasileiros, né? Depois vem ao Brasil, né? Está hoje aqui no Brasil. E na base militar da Colômbia tem estrutura militar que atinge o Brasil. Tem. Tem caças, tem mísseis, tem helicópteros, aqueles de transporte de equipamentos de tropas, tem aviões cargueiros. Dentro da Amazônia, no território do general Mourão. Pois é. Né? E aí, e o general Mourão, assim, eu fiquei muito impressionado. Eu já tive em reunião, assim, de muita gente, né, na qual ele estava presente, mas num evento privado. E eu fiquei impressionado com o nível de preparo dele. Ele não é um despreparado. Não é. Que é uma coisa que muitas vezes se fala do Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Mas ele não é general, né? O Mourão chegou a generalato. Que o Jair Messias Bolsonaro, em que parece que a gente fala muitas vezes que ele é genial em muitas coisas, ele tem o feeling, a sacada, ele não teve polimento, ele não tem lustre, né? E isso, muitas vezes, o compromete no exercício da presidência da República. Às vezes ele, né, se mete la pata, como dizem os hermanos argentinos, ele troca os pés pelas mãos, é verdade. O Bolsonaro tem esse problema. A gente também reconhece que o Bolsonaro aprendeu muito no exercício da presidência. Olha, o trabalho do analista não é olhar à esquerda, à direita, ver preferências. Ele analisa. Como se estivesse dizendo aqui, olha, você agora fazer consultoria conosco, nós vamos mostrar tudo de bom e tudo de ruim que essa pessoa fez mude o ruim, dentro dos seus potenciais. Ajuste o ruim, melhore
e o bom você tem que propagandear. Então o analista não faz sucesso político, né? O analista não faz bandeira, até pode te aconselhar como fazer a sua. Mas o analista, quando ele vai te falar, ele vai ser seco, chato, né? Vai te incomodar algumas vezes porque ele está fazendo análise. Análise tem que incomodar. Exato. Né? Ninguém vai fazer um exame num médico ou num laboratório sem algum incômodo. Esse exame na política também incomoda, né? Então quando a gente fala do presidente com essa franqueza toda, olha, pontos fracos, pontos fortes, etc., é para a gente estar analisando não só o presidente, como o momento político que o Brasil atravessa, a sua escolha de vice, por que o Congresso não aceita Mourão, essa que é uma questão fundamental. E o principal, para aquele miolo assim, do baixo clero do Centrão, é o seguinte: o Mourão é incógnita, porque ele não passou pelo teste de fogo da política. Né? O Mourão chegou de general a candidato a vice, fazendo política nenhuma antes. Qual foi o cargo que o Mourão exerceu antes, político? Nenhum. E o baixo clero da Câmara quer saber, ele vai vetar minhas emendas? Emenda. O nome disso aí é emenda. Aqueles cargos que eu indiquei, ele vai manter? Como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou representar as bases lá, o que eu preciso lá no meu estado, aquele cargo lá de representante do ministério, qualquer ministério de plantão, da saúde e da educação, lá no meu estado. Aquele cargo que eu indiquei vai ficar? Como é que vai? Então eles ficam nessa preocupação, não é? Vendo o alto clero discutindo. Mas, Léo, uma coisa aqui. Efetivamente, qual é o recado que o Mr. Burns veio dar? Olha, o recado do Mr. Burns é o seguinte: nós aceitamos o Mourão. Congresso do Brasil, escute, vocês têm dúvidas, mas nós aceitamos o Mourão. E isso é uma moeda de troca muito forte para o Congresso, tá? Não, e diz, Bolsonaro, protegeremos você. Vai para o Panamá, a proposta é essa, vai para o Panamá e pede exílio lá. Estão falando, não é, portanto, de novo, estão falando de golpe de Estado, mais uma vez, com apoio dos Estados Unidos. E parlamentar do mesmo jeito que foi o da Dilma. E aí, vamos lá. Mas só que da Dilma foi meio que só parlamentar mesmo. Agora a gente está vendo agentes externos, né? Agentes externos falando de golpe, né? Lembrando... Não teve recado contrário do governo. O governo não soltou uma nota dizendo que não aceitamos interferências em assuntos internos do Brasil, por exemplo. Eu só quero lembrar uma coisa, que antes do impeachment da Dilma, ela foi grampeada pela CIA. E a Petrobras foi grampeada pela CIA. E quem trouxe as gravações de volta? Quem trouxe as gravações do grampo da Dilma, quem trouxe de volta para o Brasil? O próprio Estados Unidos, né? Mas quem foi que trouxe? Biden veio uma missão para Brasília, pousaram 2 aviões, veio aquela comitiva e dizer, inteira. Presidente Dilma, a senhora está sendo grampeada. Ou seja, quem grampeou? Não, pedido de desculpa formal com a lista do que tinha sido ouvido, para que ela ficasse ciente do que foi ouvido. Que literalmente foi tudo. E quem é Biden hoje? Simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Então, Pois é. A ligação Biden-CIA fica muito clara. Mas olha, uma coisa é importante. Eu estou dizendo assim, o Mr. Burns é um enviado da CIA, mas não de qualquer CIA. Ele é enviado da CIA, do governo Biden. Que é um homem da CIA. Exatamente, pronto. Simples assim. Mas olha, a CIA não trabalha só com um plano A. Não, a CIA tem plano A, B, C, D. Eles têm dinheiro para gastar com planejamento. Pois é, e o plano B é, Lula, se enquadre, que a gente apoia você. Porque o que a gente não quer é essa situação que está. Porque nossos empresários norte-americanos não estão conseguindo produzir bem no Brasil e ter seus lucros. E esse discurso anti-mercado verde, nós não aceitamos mais, que é um discurso do próprio presidente Bolsonaro, passa a boiada, não é? E o discurso internacional das relações exteriores é um discurso que também não tem mais, porque I love you, Trump, Biden não aguenta. Não é? E os Estados Unidos estão rachados. Não é uma verdade também dizer que os Estados Unidos nunca estiveram tão polarizados internamente. Engraçado que 25 anos atrás, 20 anos atrás, o problema dos Estados Unidos, senhoras e senhores, era a falta de polarização. O Partido Democrata e o Partido Republicano estavam muito iguaizinhos entre si, e isso se resolveu por um movimento absolutamente radical do Partido Republicano, que assumiu suas vias mais extremas, né? Esqueci o nome dela, mas era a governadora do Alasca, com o Tea Party. Mas o Tea Party foi colocado para trás pelo chamado alt-right, que aí trouxe o Trump, né?
Então veja, e todo aquele pessoal de rádio, do interior, Estados Unidos profundo, digamos assim, o redneck, o homem de pescoço vermelho, que é aquele branco dos Estados Unidos que trabalha no sol, fica com pescoço vermelho, né, agricultor e tem nome de redneck, né? Então esse pessoal, né, chegou ao poder com Trump, foi presidente de um mandato só, como se fala lá, né? E no final do mandato ele era um lame duck, ele era um pato manco, aquele presidente que não manda mais em nada. E aí eu me pergunto, talvez que seja essa posição do Bolsonaro agora. O Bolsonaro não tem muitas capacidades de governar qualquer coisa que seja. O que está acontecendo de bom agora, e aí vamos ser muito justos, o Bolsonaro tem um ajuste institucional com o Congresso. Quem está governando é o Congresso. Quem está governando é o Congresso? O Congresso está muito bem. E Bolsonaro fala de público que ele e o Congresso, na verdade, quando ele fala Congresso, ele está falando da Câmara dos Deputados, né? São um só poder. No Senado, o Bolsonaro não tem profundidade, Bolsonaro não tem guarida, Bolsonaro tem muito mais oposição do que apoiadores. Eu quero... E apoiadores tímidos, porque na base do governo Bolsonaro estava a Simone Tebet, por exemplo, que hoje saiu. Está longe de ser base. Mas eu quero trazer um elemento, a gente estava falando dos Estados Unidos, do Biden, estava falando do Trump. Um erro político muito importante do Bolsonaro foi o I love you, Trump. Esse foi um erro político, assim, que ele... E essa visita do Mr. Burns tem a ver com aquele I love you. E aí a falta de polimento do Jair Messias Bolsonaro que a gente falava, ele falou I love you pro Trump, sem o Trump pagar um jantar, sem pagar um vinho. Sem nada disso. Não pagou o motel, nada. Não, e ele, já saiu um I love you. E não recebeu de volta nenhuma caixinha de chocolate. Não teve um I do do Trump. Não teve I do pra casar, não teve I love you too, não. O que ele falou, é muito bom estar aqui com você. Isso nos Estados Unidos é seco. Uma água fria. Por quê? Porque ele já se colocou na posição fragilizada de confessar que ele ama. Quem ama não precisa de nenhum incentivo mais para nada na política. Mas esse amor ao Trump não é só o Trump, é aquele da classe média que quer ir passear em Miami. E essa pessoa da classe média que quer ir passear em Miami estava no cargo de presidente. E ele não olhou para o cargo, ele olhou para ele sendo aquela pessoa que queria ir para Disney. E aí vamos lá, coisas existentes no relacionamento Brasil e Estados Unidos, né? Lula, que sempre foi muito mal recebido por uma parcela da população brasileira, chega nos Estados Unidos, que essa população brasileira endeusava, e é recebido pelo presidente dos Estados Unidos à época, o Obama, que diz, esse é o cara. Então veja essa diferença. E é o conselheiro político do Biden. E esse é o conselheiro político maior do Biden, tem uma live com o Biden toda semana, né? Tem uma estátua do Lula em Harvard. A estátua continua lá. Que coisa, né? E os Estados Unidos aceitam Lula, não aceitam Bolsonaro. Bolsonaro endeusa os Estados Unidos. Lula não endeusa os Estados Unidos. Então, isso do que fulano gosta não tem nada a ver com onde fulano é gostado. A primeira coisa que a gente tem que entender de política é isso aí. E isso serve para você que pretende ser candidato ou é algum tipo de assessor de candidatos, de que na disputa política, aquele que simplesmente já é aliado não entra na equação. Ele no máximo, ele entra na equação como já está resolvido. Então, assim, e não canta de galo, não põe o debate à mesa, ele simplesmente é alguém insignificante. É o menino que não mora no local, não é dono da bola e não sabe jogar bem. Pois é, e então ele vai dar volta na quadra. Ele vai ficar dando volta na quadra na educação física. Eu lembro muito disso, eu fazia isso. Eu não entrava no jogo de futebol porque eu não sabia jogar, e o professor da educação física dizia assim, então vai dar volta na quadra. Então, se essa criatura não aprende a tocar violão, ele não tem uma função no mundo. Eu tive a função, eu aprendi a fazer movimento estudantil. Pronto. Né? E aí todo mundo queria que eu fosse aquele que organizava o São João. Né? A festa, as coisas, né? Então, você organizava o campeonato de futebol e não jogava bola. Não jogava bola. Campeonato de futebol, interclasses de voleibol, mas eu era o organizador, vendia as camisas, aquela coisa toda. Se você soubesse informática, eu estava milionário. Hoje eu tinha inventado o Cartola FC. Pois é. Então, assim, gente, olha, o que eu preciso dizer para vocês é, escolha um vice com muito carinho, porque o vice tem repercussão. Então, olhada, município de São Paulo, cidade maior que muitos países, tem um vice, né, que foi escolhido numa composição. E esse é um dos problemas também no Brasil das coligações. Tá?
Foi um vice de coligação, um vice do MDB. E que já foi aliado ao PT lá com o Haddad. Isso, e Ele aí... foi subprefeito do Haddad, se não me engano. Exato. Então, assim, saiu a equipe do prefeito todinho. O prefeito vinha num bom governo. Foi líder, desculpa. Né? Foi líder. O prefeito vinha num bom governo, adoeceu, aliás, já foi para a reeleição doente, né? Aliás, de um amor pela política muito grande. Porque ele se sabia doente e continuou querendo ser prefeito. Né? E a sociedade o elegeu assim, porque ele não escondeu. Não escondeu, né? E aí, olha que escolha, né? Ele sabia que o vice provavelmente ia assumir, mas um vice muito discreto, que não, ele foi escolhido, já que se sabia que ele ia assumir, ele foi escolhido assim, quem que não atrapalha? Quem que não vai dar imprensa ruim durante a campanha? E assim foi escolhido o atual prefeito de São Paulo. Vejam, ele foi escolhido para governar, não teria votos, é do MDB, e aí a equipe do Bruno Covas saiu, mas já sabia desde aquela época da eleição que ia sair. Então foi uma chapa em que os dois eram prefeitos, basicamente. E veja, ele está administrando um orçamento provavelmente no nível do orçamento do estado de Pernambuco. Né? E com uma população de 3 vezes o tamanho da Dinamarca, mais 3 vezes e meia, 4. O orçamento da cidade de São Paulo, para administrar, é o orçamento de algum... Tem ministério que tem menos orçamento do que o estado de São Paulo. E aí o nome é Ricardo Nunes, desse vice. E ele tem falado bem à imprensa agora. Ele é uma figura nova da política para se observar. Ele não chegaria a ter votos se não assumisse o cargo. Agora que assumiu o cargo, ele talvez consiga voto. Está fazendo uma boa gestão da vacinação no município de São Paulo, que pese aqueles momentos que faltou vacina e tal. Ele tem falado bem com a imprensa. Nós não falamos de 2 vices. José Sarney e o vice que assumiu e não assumiu, o Itamar Franco. O Itamar Franco foi o melhor vice da Nova República, porque ele escolheu o melhor ministro da Fazenda da Nova República, que acabou virando presidente, né? Então, foi perfeito. Saudades dos escândalos da época Itamar. Os escândalos da época Itamar, basicamente são sintetizados assim: Itamar Franco vai ao sambódromo com uma mulher sem calcinha, tira uma foto por baixo, aparece, e ele vai passear com ela de Fusca. Isso é o resumo. E ele gerou uma moeda, tem 27 anos agora, acabou de completar, que trouxe uma redistribuição de renda enorme, e colocou o Brasil num ciclo virtuoso de 8 anos de Fernando Henrique, seguido de 8 anos de Lula. Sarney, que eu comentei, foi um vice que assumiu no pós a morte do Tancredo Neves. E foi um vice de coligação, nada pensado. Foi um vice de coligação, ele era o vice que era do grupo que precisava avançar contra o governo, a proposta do Maluf. Que na época era a Frente Liberal do ainda PDS, que era a antiga Arena. Pois é, ele era do grupo que dava sustentação ao regime militar. E aí era pichado, as ruas eram pichadas no Brasil com os dizeres: o povo não esquece, Sarney é PDS. Exatamente. Então, assim, não foi um vice bom. E levou o Brasil à hiperinflação. Mas era um craque da política. Era um craque da política. De Congresso, era um craque da política. Congresso, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, o Brasil não tinha tido ninguém no executivo ainda. O Tancredo Neves já tinha sido, sim, do executivo. As pessoas não sabem, mas o Tancredo Neves foi primeiro-ministro do Brasil. Ele já tinha governado o Brasil. Alguns meses. Mas aí você tem o vice ideal, que é o Itamar Franco. O vice, um bom vice, não sei se ideal, mas um excelente vice, que é o empresário, o Zé de Alencar. E você tem o Mourão, que é um vice difícil de tirar o presidente porque ninguém quer ele. Só que agora a CIA disse que topa. Topa. Mas a CIA topa também articular com Lula. Mas o topa do Mourão veio primeiro. Assim, a CIA disse pro Congresso Brasileiro: tire. I love you, Mourão. Foi o que a CIA disse pro Congresso Brasileiro. Exato. E dizer assim, qual é a aposta? Vamos lá, gente. Qual é a aposta? A aposta é o seguinte: Lula está disparado nas pesquisas com possibilidade de vitória no primeiro turno. É isso. Se vai ser isso no dia da eleição, não sabemos. Mas as pesquisas indicam Lula vencendo no primeiro turno. Neste momento, a economia vai dar. Agora, aí vem o... Eu não estou dizendo que vai ser na eleição. Eu estou dizendo que esse é o retrato de hoje. De hoje. Agora, vamos pensar a eleição a partir do retrato de hoje? 1.500 mortes por Covid e caindo mortes de Covid. E a economia melhorando. E a economia melhorando de um jeito assim, porque ela piorou muito por causa da Covid. E aí, deixa eu fazer uma conta de matemática para vocês entenderem. Pegue 10 e tire 20%, ficam 8, certo?
Agora, suba 20% de 8 que você não chega em 10. Porque 20% de 8 você vai chegar a 9,6. Então, você quando cresce 20%, você não recupera os 20% que você diminuiu. Exato. Porque o número original era maior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a economia brasileira contraiu mais de 20%. Então, ela pode crescer 7% 3 anos seguidos e ela não chega aos 20% que ela perdeu. Então, a coisa da despiora, que eu ouvi falar do jornalista, que realmente é horrível, a economia está melhorando, está se recuperando. Tá? E isso é inegável. A questão é, a que ponto a economia tem que chegar para voltar a gerar empregos? E só lá no final de um ciclo de recuperação econômica é que começa a geração de empregos. Tá? Agora, isso pode ser ruim nesse momento? Pode, mas e se tudo indica, o que tudo indica, a recuperação da economia começa a gerar emprego faltando 6 meses para a eleição? Mas esse é o cenário, Léo. O cenário é, se tem que tirar Bolsonaro por impeachment, tem que ser logo. Uhum. Porque se ficar a próxima eleição, nem vai servir esse jogo. Porque o Lula não está sofrendo pancada nenhuma, não está sendo desgastado. O governo, mesmo que a economia comece a melhorar, ele não vai melhorar porque ele continuará dizendo as coisas translocadas e etc. E isso não vai dar a ele sustentação para ir enfrentar Lula na eleição e não ter o cenário. Então tem que fazer algo logo. Não é à toa que o diretor da CIA veio agora, em julho, fazer a proposta. Não é? Então, se não for logo, se ficar isso para o ano que vem, por exemplo, só favorece Lula. Esse é o cenário. Este é o cenário. Eu estava aqui lembrando, assim, você conversando, o Zé Ramalho tem uma música fantástica que foi gravada pelo Quinteto Violado lá de Pernambuco, foi muito famosa nos 70, nos 80, né? Que fala, isto é que é Mourão voltado, isto é que é voltar Mourão, né? E o Mourão é aquela, as pessoas normalmente não conhecem, né? É um pedaço de madeira, né? É uma estaca forte, grandona, que não né? se abala. Usada na pecuária, né? Aliás, falar de pecuária, a gente tem que lembrar que o governo Bolsonaro também tem uma presença muito interessante, né? Com a ministra da Agricultura e da Pecuária, né? Que tem uma competência, assim como a área de infraestrutura tem competência, essas... São os governos mais mencionados na pesquisa como melhores. Né? São os ministros. Né? Só que aí começa o seguinte, a gente tem bons ministros, mas a boca do governo é podre. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, mas só se fala de coisa ruim. Não divulgado. As coisas não divulgadas. O Pix redistribuiu renda. Porque o Pix foi o seguinte, o Pix aumentou efetivamente o meio circulante sem impressão de moeda, porque o meio ficou mais ágil. Vamos lá. Quando a gente fala de meio circulante em economia, o que a gente está falando? Daquele meio de circulação de riqueza. A moeda facilita as trocas, tá? Só que o Pix é um meio circulante, assim como o papel em cédula é melhor para carregar do que moedas, e houve um ganho tecnológico. O Pix é melhor do que o papel em cédula. O Pix é melhor do que papel em cédula, né? Ao ponto que aqui em Brasília a gente vê gente pedindo dinheiro no sinal com Pix. Ele já coloca uma plaquinha com o celular dele e deve estar dando certo porque isso está crescendo. O que eu estou querendo dizer aqui? O Pix levou renda para a base. O Pix fez com que o dinheiro circule mais rápido. Isso também tem a ver com ritmo de atividade econômica e tem a ver com o crescimento do PIB, tem a ver com percepção de como a economia vai bem ou mal, tá? O Pix também é bom contra a violência, não precisa de caixa, sabe aqueles carros fortes? Sim, vai começar a diminuir transporte, a gente começa a sentir tudo isso, né? Para a criminalidade, agora surge a questão do sequestro relâmpago do Pix, porque aí realmente é a transferência imediata, você foi sequestrado, transfere e acabou, né? Só que o dinheiro do Pix também vem manchado, porque de onde transferiu para onde, transferiu. Isso fica registrado. Fica registradinho e tem como voltar, né? O que eu estava querendo falar aqui, né, olha o verso da canção do Mourão Voltado. Para que serve o juiz? Para fazer justiça. Para que serve a cobiça? Para viver infeliz. Para que serve um país? Para ser grande nação. Para que serve a multidão? Para ser um gado marcado. Cara, isso nos anos 70, parece que estavam adivinhando o vocabulário do governo Bolsonaro e de como se fala dele na rede social. Isto é que é Mourão voltado, isto é que é voltar Mourão. Gente, olha... É bem a calhar. Gente, é uma bola de cristal, assim, da música brasileira. Eu não vou tocar aqui, porque nós não somos a competição do É da Coisa, nosso público é outro, a gente não está falando para o publicão, a gente está falando para... gente que quer se candidatar. Esse é o nosso público, gente que quer se candidatar e assessor de gente que quer se candidatar. Mas que essa música, né, na gravação do Quinteto Violado eu prefiro, né, Mourão Voltado. Pode procurar que vocês vão achar essa música fantástica. Excelente, excelente. Léo, mas a última do dia é todo o discurso anti-vacina
E aquele discurso anti-vacina voltado para o público evangélico teve hoje... Eu queria que você explicasse. Essa eu queria que você explicasse. Por que é que tem um segmento neopentecostal que acredita que a vacina é ruim? Me explica. Tem um movimento neopentecostal que acredita que a vacina é tipo uma padronização do governo mundial e que por ali vai monitorar as pessoas para o anticristo. Mas peraí, me explica em detalhe. Como é que uma vacina padroniza uma pessoa? Não, eles acreditam que vai ser inserido alguma coisa que vai monitorar por algum aparelho, um chip, algo por aí, e que a vacina seria esse elemento apocalíptico. Mas o que é que eu quero trazer? Eu quero trazer algo da política. Eu sei, mas é que eu queria entender o substrato. Como que essa mensagem tem ressonância política em certos setores evangélicos? Sim, em certos setores, assim, não daquelas pessoas que entendam o estudo bíblico. Não estou dizendo que é isso daí, mas são pessoas que trazem teorias da conspiração, tipo QAnon e etc., para dentro. Vamos fazer como no jargão, espiritualiza a realidade. Esse é o jargão. Espiritualiza tudo. Tudo é espiritual, mas às vezes não é espiritual. É só uma realidade política local. E as pessoas transformam isso em algo espiritual. Mas vamos lá. Hoje, o ministro Queiroga vacinou o ministro terrivelmente evangélico que o presidente Bolsonaro quer indicar ao Supremo. Porque ele disse que quer indicar um terrivelmente evangélico para o Supremo. E quem era que estava como esse terrivelmente evangélico? Eu fico me perguntando se o André não perdeu a vaga agora. Pois é. Quem era esse terrivelmente evangélico? O André, o ministro que foi ministro da Justiça, que era AGU. Então, esse é o terrivelmente evangélico que está na esperança de ser ministro do Supremo, porque é evangélico, efetivamente, e hoje ele foi ser vacinado aqui no Guará, em Brasília, foi ser vacinado, e na hora que na hora o Queiroga pegou, que é médico de carreira, ele pegou a seringa e ele próprio aplicou a vacina no André, no ministro André. E aí, como é que fica naqueles bolsonaristas anti-vacina, né? E um evangélico sendo vacinado em praça pública desse jeito? Olha, mudança narrativa. O governo agora quer dizer que ele nunca foi anti-vacina. E isso vai colar para grande parte do público, tá? Inclusive esses. Né? Nunca fomos anti-vacina, apenas éramos contra isso, XY, mas nunca contra a vacina. A vacina chinesa. Só a chinesa por uma questão, porque eles criaram o vírus. O ministro do Turismo deu uma entrevista, né? Esse é da sua terra, viu? Tem uma pousada lá em São Miguel dos Milagres. Mas nem com muito milagre, né? E o tal do São Miguel aqui na nossa frente, né? Nós poderíamos imaginar que as coisas que ele falou em entrevista são plausíveis. Porque ele falou assim, nós somos vítimas, o Brasil é vítima, esse vírus não foi fabricado aqui, esse vírus veio de fora. Então, o que ele diz? Não, o Brasil tem a melhor gestão de vacina da América Latina, tanto que a Organização Mundial do Turismo está reconhecendo. E isso é verdade. Porque o Brasil sempre teve o Programa Nacional de Imunização, então o Brasil Zé estava Gotinha, pronto. todo mundo conhece o Zé Gotinha. Mas o Zé Gotinha foi tirado de circulação e voltou a fórceps por causa da CPI, né? Exato. Então, veja, o Brasil tem alguns patrimônios nessa área, e se destravarem a máquina, ela vai funcionar naturalmente. O Brasil fabricava vacina, gente. O Brasil hoje não fabrica mais vacina. Vejam, as vacinas pseudo-fabricadas no Brasil, tá? Até a Butanvac não é tecnologia nacional. Não é. É chinesa. Agora, não, tem uma universidade dos Estados Unidos desenvolvendo. Agora, a Coronavac é um IFA chinês. O que é IFA? Vamos lá. Vocês lembram dessas... Vocês ainda tem hoje em dia. Aquela máquina de refrigerante que usa a água do estabelecimento, que vem do cano, e vem um xarope ali e ela faz a mistura? O que o Instituto Butantan hoje e o que Biomanguinhos faz hoje... É a mistura. É misturar. O IFA, que é a vacina mesmo, vem prontinho para ser diluído. É que nem a fábrica do refrigerante que vem aqui e dilui a fórmula, tá, gente? Então, isso é uma parte importante, porque não dá para mandar doses para todo lado, precisa ter IFA mesmo. O Brasil tem parte do ciclo de fabricação da vacina, né? O Brasil tem até a pesquisa para gerar a ideia do IFA, né? Mas não tem capacidade de fabricar IFA em grande quantidade, vai recuperar isso por causa da Covid, né? Isso vai ser um legado da Covid para o Brasil, está em plena recuperação.
vai chegar. A continuidade de vacina anual de Covid no Brasil não vai se dar via importação, isso está muito claro. Né? E isso foi sim viabilizado dentro do governo Bolsonaro. Mas o governo está falando de outras coisas. Há um estudo, né, sim, sobre a ivermectina, que deu sucesso in vitro, né, e agora está sendo estudada em situações reais de uso, e diminuindo o número de mortes, talvez, em estudo, talvez, ainda é uma coisa especulativa, né? Mas o governo só fala disso como se fosse tábua de redenção, entendeu? E aí o governo sai de novo. Eu lembro muito do governo Dilma, quando batia o desespero, aí eles passaram a falar de gay, lésbicas, transexual, Trazia outras queer, coisas para coisas legítimas da política, mas do que a gente chama de borda de mesa. Né? E eles traziam essas coisas da borda da mesa para o centro, em que devia estar o preço da carne, do arroz, do feijão, do leite. Né? E as coisas de borda de mesa que não atingem 90% da população, atingem 10% da população. Olha, 10% da população e 90% da população tem direitos básicos idênticos. Mas quem elege presidente não é 10% da população. Ou até, mas é outro 10%. É aquele 10% que está no centro e que tanto votaria no Lula quanto votaria no Bolsonaro, dependendo das condições. Esse pessoal, que é o pessoal que sempre votaria no Bolsonaro, não elege presidente. O pessoal que sempre votaria no Lula não elege presidente. Vamos combinar? 30% de cada lado, beleza, isso a gente entende sobre o Brasil. Agora, sobra 40%. Esse é o... Desses 40% tem 10% que votam nas coisas mais loucas. E tem 30% que são os definidores de eleição, fiel da balança. Esse pessoal é o público. Uhum. Então, aquela pessoa que vai se candidatar na sua cidade tem que pensar isso também. Normalmente a cidade tem lá 1, 2, 3, máximo, grupos políticos. Né? E aí tem gente que é de um lado, tem gente que é do outro. A eleição não se faz. A base é importante para fazer carreata, a palavra da moda, motociata. Né? A base é importante para isso. Mas quem ganha a eleição não é a base tá efervescente. É o cara, fiel da balança, para aquele lado da gangorra escolheu correr, né? A base é como se fossem influenciadores. Exatamente. Para criar influência e as pessoas se sentirem constrangidas a ir naquele caminho, e é a história quando se fala do gado, né? Criam influência e as pessoas se sentem tão constrangidas que dizem, não é possível que eu não vote nesse candidato que vai ganhar. Eu vou perder meu voto? Lembra desse termo? Sim. Eu não vou perder meu voto, quem vai ganhar é fulano, vou votar nele mesmo. Isso. Né? E isso é uma parte daqueles 30% também. Sim. Um pedaço dos 30% é adhesionista, vai sentir pro vento onde que vai soprar e vai tentar ganhar a eleição, como se isso fosse lhe trazer alguma vantagem. E isso é de uma tradição da época do voto censitário no Brasil ainda, estou falando da época do Império. Isso é de antes da antiga da velha República. Isso é do Império. Estamos falando aí do governo, dos governos de regência e falando da época do Império de Pedro II. Do Pedro II. Isso teve muita força nas regências e no Pedro II. Então, gente, o que acontece aí é que existe uma alma parlamentarista no pensar o Brasil, porque eles esperam do deputado, né, verba para a região, para construir uma ponte, para fazer um hospital. Eles não esperam que o deputado faça leis. E o percentual de reeleição é altíssimo. Que é, de novo, aquela representatividade local comum, que não da quer época que que mude. tinha o grande fazendeiro, tinha o padre, tinha o juiz, e ali a cidade se organizava. E que não quer que mude. Mas, Léo, já estamos indo para o final e fazendo um resumo de tudo, há nessa semana o recado vindo dos States. Sim. Há nessa semana... Eu só queria fazer uma pausa. O recado vindo dos States. Eu vou lembrar aqui um comentarista político famoso, ele era meio mané, mas era sobretudo Garrincha, meu conterrâneo, que dizia o seguinte, faltou combinar com os russos. Eu acho que faltou muito combinar com os russos, e os russos são o Congresso Nacional. Mas eles estão fazendo propaganda justamente para isso. Porque se eles estivessem fazendo o que a CIA faz de melhor, que é fazer coisas no submundo, nós não saberíamos, Léo. Essa reunião, essa intenção não estava divulgada. Se essa intenção está divulgada, e olhe, podem negar, não vale mais. Porque isso é propaganda. Isso foi lançado de propósito para acuar o Bolsonaro. Simples assim. E para acuar o Congresso. É aí que eu quero chegar. E foi uma parceria antiga, porque a gente sabe que a Globo tem uma relação, né, com os Estados Unidos desde a época do regime militar. Sim, né? sim. Era para ser realmente Time no Brasil, né? E a Time foi vetada pelos militares. E aí se criou a Globo para que via Globo a Time conseguisse entrar. Exato. E aí a Globo foi a Time versão Herbert Richards. Exato. E isso daí, todo
todo o mercado cultural norte-americano, Hollywood, veio para o Brasil através da Globo. E as outras emissoras foi colhendo isso depois. Porque na época da Tupi, a gente ainda tinha referência do cinema nacional, da Atlântida, né? Da grande produção. Então, enfim, quem não se lembra do Flávio Cavalcante, né? Pedindo os nossos comerciais, por favor. Então, a gente tinha conteúdo brasileiro e assim, a Tupi era uma rede de TV. O que eu digo que é uma rede? Ela tinha produção em todos os pontos do território nacional. Tinha programa da Tupi em cada uma das regiões do Brasil, sendo lá produzido e levado para o Brasil todo. Diários associados. Essa era a lógica dos jornais que foi levado para a Tupi, né? A TV Globo nunca foi isso. Ela foi sempre do centro, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para o E Brasil. depois do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porque ela não aguentou a pressão da Bandeirantes, do SBT de São Paulo, né? E se movimentou também para São Paulo para não perder o Brasil todo. Mas do eixo Rio-São Paulo para o Brasil no mínimo, tá? Então, assim, esse movimento da Globo, porque é o Globo que noticia a vinda do Mr. Burns, da CIA, via Colômbia para o Brasil e está aqui hoje em Brasília. Não, isso aí é claro, foi uma ligação dizendo, olha, publica isso daí porque eu vou para fazer isso e depois eu vou desmentir que eu não vou fazer isso. É isso que está claro. Então, voltando ao tema da live, nós estamos falando sobre escolha um vice. Exatamente. E não lhe tire do cargo. Esse é o sentido e é o sentido do debate. Pense bem o seu vice para que ele não seja o mote de conspiração para tirar você do cargo. A gente viu uma reunião essa semana, né, Narciso, até muito dura, em que a pessoa falava, olha, em 70% dos municípios, o presidente da Câmara é contra o prefeito. E esse é um cenário que a gente precisa lembrar. O presidente da Câmara é quase sempre contra o prefeito em muitos dos estados brasileiros. E quando ele está aliado é por razões de centrão. Toma lá da cá da política, né? Exatamente. Às vezes nem tão republicano assim, é verdade. E aí é importante escolher um vice que, nesse cenário todo muito ruim, não faça mais mal ainda, né? Pois é. Muita coisa para rolar na política nacional. Coisas ou coisas e cabeças? Coisas e talvez cabeças. A CPI da Covid vem nessa semana, não sei como é que está, mas talvez com essa questão ficou um pouco apagado os temas tá da ouvindo CPI. Servidores públicos demitidos e tal, tá mais light. Mas tem muito panos para as mangas, o relatório vai ser bonito. Não falamos de uma coisa da semana que a gente precisa falar para não dizer que a gente passou direto. Que foi aí o relator da CPI indiciado. Então a gente tem dois inquéritos. Tem um inquérito em que o Bolsonaro talvez, né, é a pessoa acusada de fazer crime, e a gente tem um inquérito no qual a pessoa acusada de fazer crime é Renan Calheiros, na mesma semana. E não é à toa que, assim, ele na entrevista que foi perguntada a ele sobre isso, ele disse, não, está claro, isso é uma represália porque eu estou querendo investigar os crimes do presidente. Foi bem claro e cai como uma luva. E ele falou que os setores politizados da Polícia Federal, né? E parece que o processo do crime contra o Bolsonaro é muito mais um preparatório para um discurso de impeachment, porque é uma prevaricação, né? Não é ele deixou de avisar, ele diz eu avisei, o outro diz eu fui avisado, morreu o crime. A Dilma foi por pedalada fiscal, por pedalada fiscal, algo que todo mundo fez, que o Fernando Henrique fez, olha, não houve impeachment. Piadas que eu já ouvi, que o Lula fez roubão e não caiu. E a Dilma deu uma pedalada, que é Robinho, e caiu. Pedala, Robinho. E continuou elegível. E continuou elegível. Pois é. Então, gente, mais um momento, um episódio aqui do Política nas Redes, buscando debater os assuntos da semana, os assuntos quentes, mas sempre trazendo elementos de capacitação, de ensino, de reflexão, de como essas coisas são importantes na política local, como essas coisas são importantes para aquelas pessoas que querem ser candidatas, olhar para o cenário político, tirando dele elementos de aprendizado. Essa é o nosso objetivo aqui. Gente, acho que é uma semana marcante na história do Brasil. A gente vai lembrar dessa semana que passou durante muito tempo e essa coisa da CIA é o que a gente tem que olhar essa semana. Esse foi o Política nas Redes. Eu sou o Leonardo Cunha, aqui com o Narciso Fernandes. Até semana que vem. Somos o Política nas Redes. Junto com você.